Agora vamos lá. A moda vem, a moda vai. A gente às vezes vai se rendendo e nem para pensar, será que isso faz mal pra mim? Pra minha saúde? Bom, hoje a gente vai falar de algo que tomou conta aí da mulherada. Os cílios alongados. Tem gente que tem uma verdadeira escovinha, né? Aqui nos olhos. E é impressionante. Tem gente que já não vive mais a extensão de cílio. Mas, será que existem riscos? Será que é saudável, é seguro? Será que o cílio vai ficar mais pesado? Será que eles vão cair e não vão nascer de novo? Será que isso afeta o meu olho? A colinha arde? Como é que é isso? Quem vai explicar tudo pra gente é o oftalmologista, Dr. Daniel Camillotti. Seja muito bem-vindo, Dr. Daniel. Vou te convidar para sentar aqui. Vou sentar aqui nessa poltroninha e a gente vai conversar já. Porque esse assunto me interessa, muito interessa a mulherada toda. Eu hoje vou ficar atenta a qualquer coisa, eu mesma vou puxar minha orelha porque eu tenho alongamento de cílios, tá? Então, eu tenho que ser bem sincera aqui com vocês. E se for terrível, pode falar que eu tô pronta. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Eu agradeço a participação. Acho que, em primeiro lugar, a gente dizer o quê? Isso é algo artificial. A gente precisa prender o cílio artificial naquele local onde nasce o cílio natural, que seriam os folículos ali, onde é produzido também, onde tem glândulas que produzem a parte lipídica da lágrima gordurosa, que não deixa ele evaporar. E essa cola, tudo isso que tem ali junto, pode alterar, sim, a anatomia, a funcionabilidade, a função e a fisiologia do olho, da lágrima. E, além de tudo, pensar na parte de irritação, alergia. Acho que tudo isso deve ser levado em consideração em cada paciente. Aham. Tá. A gente vê aí a mulherada fazendo e tem algumas que já faz alongamento de cílios há muitos anos e que não percebeu uma consequência ruim. Isso pode acontecer a longo prazo ou quem vai ter um problema em relação a esse alongamento já vai ter logo nas primeiras alongadas do cílio? Como é que funciona? Acho que é importante considerar a parte alérgica, porque se a pessoa tem alergia à cola ou ao próprio cílio, vai começar naquele momento aquela pálpebra ficar mais irritada, coçando. Então, os sintomas de alergia podem aparecer naquele momento que colocou a primeira vez. Então, deve ser considerado que se ela tem alergia a algum componente, deve-se tomar cuidado. Além de tudo, onde vai fazer? O local que vai fazer deve ter todos os cuidados para não ter nenhuma infecção, nenhuma bactéria, porque nesse local onde nascem os cílios também, essas glândulas podem entupir, entrar bactérias, estafilococos, então isso pode gerar inflamações palpebrais também. Quem tem mais facilidade de ter aquele tersol, que seria o ordelo, tudo isso pode ser facilitado com essa obstrução desse local, com esses cílios, a extensão de cílio. E a irritação ocular, muito considerado relacionado à parte da lubrificação. Então, como eu falei, o nosso olho precisa da lubrificação. Então, quem tem um ressecamento ocular muito grande, essa extensão de cílio pode piorar esse ressecamento. Então, mulheres que estão na menopausa, utilizam medicamentos antidepressivos, quem utiliza muito computador, celular, começaram a sentir que aquela ardência, aquela sensação de fotofobia, dificuldade com a luz, aquele ressecamento ocular piorou, pode ter também um fator de risco como esse cílio que foi colocado. Por que o cílio alongado facilitaria o ressecamento dos olhos? Na verdade, não seria o cílio alongado. Na verdade, seria aquele implante naquele local daqueles cílios. Em todos esses lugares, essa parte pequenininha, existem as glândulas, os folículos onde nascem os cílios e é produzida essa parte lipídica da lágrima. Se essa produção é afetada por isso, essa parte lipídica que não deixa a lágrima evaporar, vai ser mal produzida. Então, essa lágrima vai evaporar mais fácil e o ressecamento ocular aumenta. Então, todo esse cuidado deve ser avaliado. Se esse paciente já tem o olho seco, piorou nesse momento, essa parte do ressecamento ocular também deve ser considerada, porque até mesmo uma ceratite, uma inflamação da córnea consequente a isso pode acontecer. Então, e já aconteceu de chegar às suas mãos algum caso assim, um caso de um problema provocado pelo alongamento de cílios? É muito comum um paciente chegar e falar que começou a irritação, então a gente pergunta o quê? A parte alérgica, vamos considerar assim. Muitas vezes a gente fala, você está usando esmalte? Nenhuma não, desculpa. Na grande maioria das vezes, o paciente não considera que o esmalte pode causar alergia no olho. Só que aquilo, o olho está coçando, não melhora, então a gente vê que o paciente está usando esmalte e quando está coçando o olho ela faz isso. Então, tudo que existe aquele contato
que possa estar causando alergia, pode considerar que isso pode ser alérgico. Então, às vezes a paciente não tem a mínima noção do que aconteceu por causa da extensão de cílio. Então, a anamnese, eu perguntar quando foi feito, a partir de que momento começou, é importante para a gente poder associar se foi ao cílio ou se foi alguma coisa antes disso. Então, em muitos casos, a gente considera que pode ter sido com a extensão de cílio, a gente pede para retirar e na retirada da extensão melhora o ressecamento, a alergia, todos esses sintomas. Você falou de esmalte, né? E aí você deu até você fez o gesto assim, que seria o esmalte em contato com a pálpebra. Perfeito. Mas existe alergia ao esmalte sem ser uma alergia de contato? É mais difícil, porque como o esmalte está na mão, é aquele contato que vai causar aquela alergia. Só que, claro, a maquiagem, o rímel, tudo isso pode causar. Até mesmo criança que começou com alergia, não tinha. A gente tá brincando de massinha na escola, tudo isso, aquele contato está na mão. Então ela vai levar para os olhos e isso pode acontecer. Então... Ok, tá vendo? Se você tem alguma dúvida sobre o alongamento de cílios ou algo que tá te incomodando em relação aos seus olhos, manda pergunta agora, tá? A Vida Melhor Oficial é o Instagram e a gente tá lá pra isso, pra você mandar sua pergunta e aí eu pergunto pro Dr. Daniel aqui, ele já responde e já tira esse teu grilo. Combinado? Porque a gente sabe que tem muita gente que tá usando alongamento de cílios, né? E parece que as pessoas estão viciando e cada vez elas querem mais cílios, mais cílios, mais cílios. Esse peso também deve interferir um pouquinho. Com certeza, até na hora do exame. O paciente vai, claro, para consulta oftalmológica com os cílios, né? Então, na hora do exame, a gente precisa pingar o colírio amarelo, que é a fluoresceína, para medir a pressão do olho. Então, tudo isso ali, claro, que a gente consegue fazer. A gente vê que no momento mesmo do exame, a gente vê que os cílios ali atrapalham. Não é impossível, claro, mas tem muitos pacientes que estão utilizando hoje em dia. Agora, vamos lá. Você que mandou a sua pergunta, segura aí que o Dr. Daniel responde já, tá bom? Dicas pra gente ficar tranquila aí em relação ao que a gente costuma fazer para se sentir mais bonita. A verdade é essa, né? E que o cílio alongado faz diferença. Faz, doutor Daniel. A gente vê que tem muitos pacientes que necessitam a quantidade de cílios menores e tudo. Mas é claro que existe uma cola, que quando você vai trocar ou retirar, também vai afetar naqueles poucos cílios que existem no olho. Então a gente tem que pesar sempre se vale colocar aquela extensão de cílio ou se a gente consegue fazer um tratamento, algo que possa fazer não cair tanto o cílio ou fazer uma compensação de que ele não sofra também com os prós ou contras. Fazendo no lugar certinho, que usa e faz tanto a colocação quanto a retirada de forma muito bem feita, assim, você acha que mesmo assim é um problema? Eu acho que o risco sempre existe pela parte alérgica, a gente só vai saber se o paciente é alérgico quando ele tiver contato com aquilo ou com a cola ou com o próprio cílio. Sobre os cuidados com asepsia, tomar os cuidados com a higiene, é importante para que aquele cílio não tenha nenhuma bactéria e leve a bactéria para, como eu falei, no folículo, que é onde pode nascer aquele terçol, quando a nossa pálpebra fica com aquele inchaço, aquele edema, vermelhidão, que costuma causar dor. Isso, para quem tem uma imunidade baixa, tem uma propensão a isso, principalmente a blefarite. Blefarite é o quê? É caspinha nos cílios. Quem tem aquela oleosidade maior da pele, a caspinha vai entupir esse folículo e facilita a entrada de bactéria. Então é mais um sinal de que esses pacientes às vezes não são os melhores para a colocação dos cílios. Perfeito. Então o ideal seria evitar, então, sim, né? Sem dúvida. Entender que ali é uma região bem sensível. Sim. Tá, o que a gente pode aprender aqui olhando esses olhos? O que a gente, principalmente na extensão de cílio, vai ser afetado vai ser a córnea, que é esse tampão aqui do relógio transparente, onde é afetado pelo ressecamento ocular, que vai acontecer o paciente vai ter aquela lágrima evaporando, esse ressecamento vai causar, como eu falei, uma fotofobia ou até mesmo uma ceratite, um machucadinho aqui na córnea, que o paciente começa a sentir ardência, dor, e isso pode ser causado pela extensão de cílio. E claro, a pálpebra, né, que vai fazer o olho abrir e fechar, onde é diretamente afetado pela extensão de cílio, onde pode acontecer o ordelo, essa alergia. E alergia é aquilo, é o coçar do olho, inchaço, que a gente consegue tratar, mas se a gente não tirar a causa, a gente não consegue resolver o problema. Então, sempre levar em consideração se a causa alérgica ou da infecção seria a extensão de cílios. Fica atento. Vamos ver se tem alguma pergunta, produção? Tem já pergunta aí? Se tiver, a gente coloca aqui na tela e o doutor Daniel responde, que seria muito legal. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho tem a parte das perguntas com as respostas. Certo. Tá bom?
Doutor Daniel, sabe que a gente já conversou, né? Eu tenho pterígio, que é aquela pelezinha, então meu olho fica vermelho com muita facilidade. Isso seria um problema maior para eu fazer o alongamento de cílios, menos indicado ainda? O pterígio é vamos dizer, um crescimento da membrana conjuntival sobre ela mesma, vamos dizer que não é nada grave, claro que a gente tem que fazer um diferencial, só que o pterígio é mais um fator de risco para o olho ressecado. Aquele olho que tem a ardência, a fotofobia. Então, a extensão de cílio é mais uma coisa que pode causar a vermelhidão, o ressecamento. Então, a gente deve considerar em todos os pacientes os fatores de risco, se vale a pena colocar ou não. E o pterígio é aquilo, não é nada grave. A gente vai levar em consideração mais a estética, mas em alguns pacientes, quando o pterígio começa a afetar o eixo visual, a visão, e até mesmo causando um astigmatismo, que é como se ele estivesse repuxando a córnea e causando um astigmatismo mais alto, tem uma indicação cirúrgica não só estética, mas dependendo do caso, e quando ele começa a atrapalhar o dia a dia, o paciente também pode ser funcional. Vamos lá, doutor Daniel. Perguntas já vão para a tela. E aí a gente vai aprender um pouco mais sobre a nossa saúde ocular. Tava pensando enquanto eu fui pra lá, né? Mais importante do que a gente chamar a atenção assim da mulherada, que eu sou mulher, eu que te confesso que por mais que você fale assim, olha, tem riscos e tal, a gente só para mesmo quando a coisa aperta, sim, né? Porque a gente fala, mas tudo bem, não deu nada, então meu cílio vai continuar. Eu ponho bem pouquinho, quase imperceptível, bem levinho, mas aí eu fico nessa, e eu acho que todas as mulheres são meio que assim. Mas eu acho que mais importante do que isso é a gente lembrar a turma, e aí lembrar não só as mulheres, mas também os homens, da importância de fazer uma rotina oftalmológica. A gente precisa passar no oftalmologista pelo menos uma vez por ano? Sim, sem dúvida. Tem aquela preocupação, vou passar no cardiologista, vou passar quem já teve casos na família de infarto, AVC, mas chega na hora da oftalmologia vai me deixando para trás. Só que existem várias doenças silenciosas, como o glaucoma, que pode passar batido e se não fizer o exame de rotina, pode o paciente não perceber, já está bem avançado, degeneração macular relacionada à idade de quem tem alguém na família, até mesmo lesões na retina, periféricas, que se o paciente não fizer o exame de rotina, pode passar em branco. Então é importante esse acompanhamento. Tem que ir ao oftalmologista. Você não vai há muito tempo, já marca hoje. Presta atenção. A Alessandra, ela diz, já ouvi falar que pode dar uns bichinhos na extensão de cílios. Isso é verdade? A extensão pode dar calásio? Na verdade, o calásio, em primeiro lugar, Alessandra, é como se fosse a consequência do tersol, o ordelo. O ordelo, vamos dizer que a inflamação se resolve e forma um calásio que seria aquele um granuloma durinho ali que você não consegue mais melhorar com um anti-inflamatório. Na verdade, você precisa fazer muita compressa mole, em alguns casos até retirar aquele durinho que ficou. Mas assim, na grande maioria das vezes não é nada grave. Agora, o que ela perguntou sobre os bichinhos, existem alguns casos que foram encontrados piolho. Ai, nos cílios. Que nojo. Então, naquele exame minucioso, foi visto Nossa, mas aí é uma baita falta de higiene, né? Pela madrugada. Então, do mesmo jeito que acontece no cabelo, pode acontecer nos cílios também. Então, acho que ela pode ter relacionado essa parte dos bichinhos, o piolho nos cílios. Nossa, gente, piolho nos cílios, socorro. Pode acontecer. Mas aí não é por uma extensão do cílio, é porque a pessoa deve ter piolho na cabeça também. Não seria pela extensão, com certeza. Vamos mudar de assunto, senão eu começo a me coçar toda aqui. Não vai dando um nervoso na gente? Vamos lá, Kátia. E os cílios postiços, faz mal também? Sabe qual é a diferença do alongamento para o cílio postiço, doutor? Se pudesse me ajudar, então, agradeço a ajuda. Então vou te ajudar. Essa parte eu não conheço muito bem. Isso é importante. É assim, o alongamento a gente vai a cada 3 semanas, um mês, e alonga fio a fio. Um fio é colocado em cima do outro fio, colado no próprio fio. O cílio postiço, a gente passa uma colinha. Você tá vendo onde tem o meu delineador aqui, sim, pretinho? Entendi. Sim. Eu passaria a colinha aqui, onde tá o delineador, e eu colo. Entendi. Uma extensão que é como se estivesse amarradinha numa linha toda inteiriça e coloco o cílio inteiro aqui. Sim. Isso é o cílio postiço. Sinceramente, eu acho que da mesma forma que você coloca uma cola onde tem todo aquele trabalho da pálpebra, de produção de lágrima, tudo isso, eu acho que também pode ter essa influência na produção da lágrima, na alergia, porque vai ter a cola também, que vai estar relacionado a isso. Vai ter o entupimento ali do folículo dos cílios e a alergia também no mesmo local. Então, eu acho que tem que ser considerado da mesma forma de que o cílio postiço, quem tem alergia, quem tem uma tendência ao ordelo mais fácil e essa
ressecamento ocular também pode ser afetado pelos cílios postiços. Vou convidar o doutor Daniel qualquer dia para ir lá ver a nossa extensão de cílio, né, das mulheres. Não estou falando onde eu faço, em qualquer lugar, para ver um a um. Você já viu de pertinho? Não, só em vídeo mesmo. Ah, assim. Mas é legal, porque é diferente. Sim, sim. Né? E é um trabalho que eu fico pensando, meu Deus, é uma Tem que ter paciência, com certeza. Porque é um fio por fio, Fio por assim, fio. né? Às vezes faz o lequinho, que é o tal do volume russo, que aí vão 3 fios em um, mas ele é bem levinho, sabe? Entendi. É interessante. Mas vamos passar para a próxima. Estúdio_beleza.hair. Tem alguma contraindicação para gestante fazer a extensão de cílios? A gente está até na fase de amamentação, mês de agosto. Existem até alguns colírios que podem não poder utilizar durante a amamentação, até mesmo durante a gravidez. Então, é importante a gente avaliar o que é levado para fazer a extensão de cílio. Acredito que a cola em si não deve ter nenhum material que faça mal, mas é aquilo, se existe a probabilidade de passar pela parte sistêmica, a vascularização para a corrente sanguínea, tudo deve ser levado em consideração que a mãe pode ou não usar. Mas se for a cola, porque a cola é no próprio cílio, não vai passar para dentro do corpo, Provavelmente não, porque a gente pensa até a parte de vasoconstritor. Colírio que você utiliza para deixar o olho branco durante a gravidez faz uma vasoconstrição. Então, a gente tem que tomar cuidado com pressão arterial, tudo isso. Além disso, colírios que você pinga, muitos pacientes relatam alteração sistêmica mesmo. Existem pacientes que têm asma ou problema de arritmia que não podem utilizar um beta-bloqueador, que seria um colírio para glaucoma. Então, existem vários colírios que você utiliza local, que você pede até para o paciente, muitas vezes, fechar o olho durante 1 minuto, fechar aqui o canal lacrimal, para que ele seja drenado menos para a parte sistêmica, dando menos efeito colateral. Olha, então, o colírio local pode causar um problema sistêmico. Eu descobri há pouco tempo que colírio causava um problema sistêmico, assim, porque eu estava usando um colírio para deixar meu olho branco antes de entrar no ar, e eu ia entrevistar qualquer pessoa e ficava com sono mortal. Falei, gente, eu tô quase dormindo aqui. Aí eu descobri, por conta de uma pessoa que comentou que estava tendo sono porque estava usando colírio, que o sono era do colírio. Sem dúvida, pode Aí eu acontecer. diminuí a dosagem. Sim. E aí eu melhorei, que coisa, Sem dúvida, né? então tem que tomar muito cuidado. Como é que eu falei, ainda mais na gravidez, na amamentação, isso pode ir para a corrente sanguínea. Porque a gente tem a sensação de que colírio só afeta o olho e ponto. Sim, o olho, assim, o colírio drena para o nariz, que é cheio de vasinho, que vai para o resto do corpo e a longo prazo é perigoso. Perfeito. Dr. Daniel Camlotti está lá no Instagram como Dr. Daniel Camlotti. O telefone de contato é o 11 9 6643 5677. Tá certo? Com certeza. Preciso ir lá fazer uma consulta, examinar meu pterígio para ver se eu me animo de prazer. tirar esse negócio aqui. O povo se incomoda com o meu olho vermelho. Todo mundo fala, por que seu olho é vermelho? Por que seu olho é vermelho? Aí tem a questão do pterígio, mas tem uma questão também genética, né? Porque eu vejo a minha família meio com olho vermelho. Sim, a questão do pterígio principalmente é genética e exposição ao sol. Então, sempre que tiver exposição ao sol, for para a praia, óculos escuros com proteção. Mas mesmo para quem não tem pterígio, às vezes eu percebo que algumas pessoas da família que não tem pterígio têm mais... vascularização. Uma vascularização no olho. Sim. Isso pode ter algo mais relacionado à genética, sim. Sim. Interessante. Sem dúvida. Muito obrigada, até a próxima, doutor. Obrigado.